Sim. muito, e a gente vê no Brasil, Estados Unidos e outros países aí, é, e muitos pais têm, você falou agora há pouco sobre os sinais, mas muitos pais ainda têm uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo com os filhos, né? Muitos ainda tem aquela questão de, né, de serem pessoas bem antigas, que acha que, vamos usar aqui o termo, né, que o pessoal usa, isso é frescura, tá quieto, isso é besteira, né, vai procurar o que fazer. E quando da fé acontece, né, infelizmente, uma tragédia, como a gente já viu muitas notícias aí, como você falou, a família meio que se acaba com a situação, né? Porque a situação ocorre, nossa, onde foi que eu não percebi isso? Né? Onde foi que eu não percebi isso? Então, e com jovens, com os adolescentes, como os pais podem, né, cuidar mais né, da saúde deles? Bom, hoje a gente tem uma realidade muito triste, Manuel, porque hoje nós temos nas nossas casas, cada um tem o seu quarto, a sua TV, o seu celular. Então nós compartilhamos um espaço, mas muitas vezes nos falta estrutura familiar mesmo, né? Até estrutura cristã, né? Que era onde você percebia ali as tradições sendo passadas de geração em geração, a educação básica ali, nada fugia dos olhos dos pais. Sim. Então, os pais estavam à mesa, sentados, almoçando, jantando, se conversavam à mesa, ninguém ficava isolado nos outros ambientes da casa. Hoje a gente vive essa realidade, né, de solidão. A casa pode estar cheia, mas a pessoa pode estar numa profunda solidão vivenciando Sim. Uma depressão. Sim. Então existe toda essa falta de informação sobre os problemas que acometem os jovens. Existem outros tabus, porque o próprio suicídio é um tabu. Sim. Existem pessoas que não gostam nem de ouvir falar sobre isso. Mas assim, existem outros assuntos que são difíceis, né? O diálogo está muito difícil. É cada vez maior o desafio para que você consiga dialogar com o adolescente, para que você consiga dialogar com seus filhos. E o perigo está nessa falta de diálogo com os pais, nessa falta de proximidade e de vínculo afetivo, esse filho, esse adolescente buscar outras referências. E infelizmente é isso que acontece. Então a referência é o popstar, o ator global, enfim, é o professor, né, que muitas vezes também traz valores que são diferentes do valor da família, não que sejam totalmente ruins, às vezes eles podem até colaborar, né, muito com a formação desse jovem, mas às vezes há conflitos de valores. E se os pais não estão ali para orientar, para mostrar, né, o que de fato é fundamento para essa família, o adolescente fica perdido e de repente lá na frente ele faz a escolha e muitas vezes escolhe pelo caminho mais difícil, escolhe errado, enfim. Então os olhos precisam estar muito atentos, Sim. muito atentos e próximos, né? Nós não podemos perder o vínculo com os nossos filhos. Sim, verdade. É um grande desafio, você falou, né? Hoje, os pais, eles, às vezes até de forma inconsciente, isolam os filhos, né? Como você falou, hoje cada quarto tem uma televisão, às vezes na hora do almoço cada um pega o seu prato, vai para o seu quarto assistir a sua Sim. televisão e almoçando ali, jantando ali, né? E acaba-se que isolando, né, todo mundo, né? Cada um fica no seu lugarzinho, no seu mundinho, e realmente é um grande desafio. Mas você também queria que você partilhasse para nós, existem mitos sobre o suicídio, né? A gente vê que existem alguns mitos, e eu gostaria que você partilhasse para nós quais são esses mitos, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Alguns têm, né? Fica, enfim, quais são os mitos?
que hoje tem sobre o suicídio? É interessante que os mitos, eles são criados ou eles são perpetuados justamente quando nós não falamos abertamente sobre o assunto, nós não trazemos as informações importantes para desmistificar o que é necessário ser desmistificado, né? A própria campanha Prevenção ao Suicídio, as pessoas muitas vezes não enxergam a importância disso. Olha que interessante, Manuel. É a prevenção, porque justamente o suicídio ele pode ser prevenido. Nós estamos falando de algo que nós não precisamos esperar acontecer para chorar depois, para viver depois todo aquele quadro, né, grave e difícil que a família enfrenta, que os amigos enfrentam, enfim. Nós podemos intervir a tempo para prevenir esse tipo de atitude. Então, eu separei 5 mitos aqui, que são comuns nós ouvirmos, são comuns às vezes na roda de família, até entre amigos a gente ouve um zum nesse sentido, tá? O primeiro seria, quem quer se matar não avisa. Você já ouviu isso? Já é muito. Mas é mentira, é falso. Porque nós acabamos de dizer, né? Existem sinais, sim. 90% das pessoas que cometem suicídio, elas deixaram pistas. É que as pessoas entenderam depois. Era isso. Nossa, ele falou. Ele estava agindo daquela forma. Sim. Ele disse que estava sentindo isso, e a gente achou que era só para chamar atenção. Sim. Enfim. Então, a grande parte das pessoas sinalizam ou verbalmente, ou com as suas atitudes, com seus comportamentos, ou com a falta de atitudes, porque às vezes era uma pessoa totalmente ativa, era uma pessoa que se relacionava muito bem, e de repente a pessoa se apagou, sumiu, sabe? Então, assim, de alguma forma ela sinaliza sim. Isso é um mito, tá? Bom, então a gente nunca deve subestimar toda percepção, toda fala. Claro que a gente não tem muitas vezes a atenção voltada para isso, um ouvido atento, né? Mas a gente precisa se exercitar nesse sentido. Para isso que serve esse tipo de campanha, para que a gente ouça e se policie, né? Bom, o segundo mito. Quem comete suicídio tem necessariamente pensamentos suicidas ou transtorno mental. Na maioria dos casos, a gente percebe que um fator de risco predominante é sim um transtorno mental, mas não sempre. Porque a pessoa pode ter uma vida normal, sem nenhum diagnóstico, tá, psiquiátrico, e de repente ela passa por uma situação, por um trauma, por um choque emocional muito grande, e de forma impulsiva ela faz alguma coisa que acaba prejudicando e tirando a sua própria vida. Então, pode acontecer sim. Porque do mesmo fato que não é todo mundo que tem um transtorno mental que vai acabar cometendo suicídio, infelizmente nós vemos que existem pessoas saudáveis e que, por conta de um momento assim, de muito sofrimento e muita dor, sem amparo, sem assistência, sem ninguém para dividir a sua dor, ela acaba acabando com a própria vida. Tá? Esse é o segundo mito. Terceiro mito é: a pessoa que fala em suicídio quer realmente morrer? É muito interessante que mesmo nas ideações suicidas, ou seja, é muito comum eu ouvir isso dos pacientes, né? Quero morrer, quero acabar com a minha vida, enfim. Mas ao mesmo tempo, no discurso dessa pessoa, é como se há uma ambivalência. É como se ela entrasse em contradição em alguns momentos. Porque você percebe ali uma vontade imensa de viver. Então, o que ela quer, de fato, é acabar com a dor. E essa dor, muitas vezes, é tão intensa, é tão desesperadora, que, de fato, ela vê como única possibilidade, né? Ela fica cega para qualquer outro tipo de possibilidade de resolver a questão. O sofrimento oculto é muito maior do que o sofrimento externo. Né? Sim, até mesmo que a gente vai ver semana que vem, existem quadros depressivos onde a pessoa está sorrindo, onde a pessoa está trabalhando, onde a pessoa está seguindo a vida dela normalmente. E aí você vê ela numa festa, você vê ela tirando uma foto e postando nas redes sociais, você acha que está tudo bem.
E você estranha depois, mas como assim essa pessoa cometeu suicídio? Né? A própria depressão, ela pode vir com uma cara, sabe, assim, que você não acredita ser depressão. Nem todo mundo que está com depressão está num quarto escuro fechado. Sim. Né? Enfim. Sim. Então existe sim essa ambivalência, né? A pessoa quer morrer, às vezes ela quer só acabar com a dor, tá? Tudo bem? Pode Posso continuar? Estou vendo aqui que as pessoas estão mandando algumas mensagens. Sim. Pode continuar. Bom, o quarto mito, e é muito comum a gente ouvir isso, né? E talvez isso faça com que algumas pessoas tenham dificuldade de compreender até a campanha Prevenção ao Suicídio se eu falar com alguém que está em risco, eu vou estimular ela ainda mais. Eu vou dar ideia para ela como é que eu vou falar sobre suicídio com ela. Isso é mito, tá? Já está comprovado. Quando nós falamos sobre o assunto, nós podemos estar dando a essa pessoa talvez a única possibilidade que ela tenha de falar sobre o que ela está sentindo. Uhum. Talvez seja a única forma e a única oportunidade. Sim. A pessoa que está com esse a ponto de cometer um ato desse contra si própria, ela precisa de escuta. Ela precisa ser ouvida. Então, nós precisamos sim falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida com relação a alguém, se você percebe alguém tendo algumas falas nesse sentido, sente e converse. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque se ela está pensando, falando sobre isso, ela pode estar doente. E um doente precisa de ajuda. Sim. E o quinto mito, né? Então, se eu falar que tudo vai ficar bem e fizer uma oração por ela, tudo se resolverá. Esse é um dos grandes perigos, né? Esse Olha, é um dos grandes perigos. E de fato, algumas pessoas acreditam nisso. Eu costumo até dizer que existe dois departamentos, né? O departamento do milagre, né? Mas existe o departamento que Deus usa através dos próprios profissionais, né? Se Deus deu uma sabedoria a uma pessoa, é porque Ele confiou a ela a vida de uma outra pessoa, né? Então, só que muita gente só acredita no departamento do milagre e esquece do departamento onde Deus confiou, né, as pessoas. E esquece do departamento da responsabilidade pessoal de nós fazermos a nossa parte do milagre, né? Sim, isso mesmo. A nossa parte do milagre. Isso mesmo. E aí, claro, uma pessoa em profundo sofrimento, ela vai ser muito beneficiada com a sua assistência religiosa, com a sua visita, com a sua oração. Mas após isso, ela precisa de um encaminhamento. Porque assim, ela está totalmente assim, a capacidade de análise, de crítica dela tá completamente afetada, né, pela sua dor. Então, ela precisa ser encaminhada. Né? Ela precisa ser, muitas vezes, levada até um profissional. A gente não pode ficar só no âmbito da fé. A fé, ela auxilia muito. É muito importante, é necessário. Mas nós precisamos olhar além. Sim, verdade. Precisamos, como você falou, ter responsabilidade de acreditar que Deus faz um milagre, sim. Mas o milagre ele pode sim passar por aqueles que Deus, como se diz, capacitou para poder me ajudar. Então, eu preciso ter é um único caminho que nos leva como se diz, que nos leva a ter uma saúde. Mas a gente precisa acreditar no departamento do milagre, mas também a gente precisa acreditar naqueles que Deus confiou a nossa vida. Bem, vamos para mais um apoio cultural, são exatamente 16 horas e 41 minutos. Só consigo ver, o pessoal está assistindo. Tem gente me ligando, gente. Oh, meu pai.
Ah, eu queria fazer o convite também. Amanhã a gente tem uma live sobre isso. Isso. A gente vai agora voltando. A gente vai para as considerações finais, tá? Uhum. A gente volta agora. Aí você tem até 50. Até 16h50. Aí você pode fazer as considerações finais. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Só que a Roseli mandando um abraço para você. Vou colocar daqui a pouco. Marcelo de Paraguaçu Paulista. Cícero também de Furicatu. Estão pedindo música, mas manda colocar tudo na minha conta. Mas eu pago. O Cícero pega essas músicas doidas. Que música é essa que ele tá pedindo? Deus e eu? Leandro Oi, Borges? gente, daqui a pouco a gente tá voltando pro último bloco, É. tá? Quem tá acompanhando a rádio aí tá ouvindo o comercial. O padre Jonathan não apareceu ainda? Ah, mas daqui a pouco tá aí. Né? Tá se deslocando já. Estranho, não bateu na porta ainda. Cara dele esse programa, né? Com certeza. Caiu como uma luva. Gente, foi feito para ele. Legal. Voltando, Thiago? Tá zumbindo. Travou o programa. Travou o programa? Os dois computadores. Como assim, gente? Tem um gerenciador aqui. Não abre? Então, Você consegue abrir o áudio, pelo menos? Foi? Voltou. não acredito que deu isso. Foi? Foi. Vai lá. E voltamos com o nosso programa em família, são exatamente 16 horas e 47 minutos, ainda que nós continuamos com a minha querida irmã aqui, a Gisele, psicóloga. Estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria que a Gisele fizesse aí
as considerações finais desse programa, porque a Gisele ainda vai vir ainda durante esse mês, ainda vai trazer ainda muito assunto ainda voltado para a saúde mental. Gi, o que você fala para os ouvintes? Essa é uma campanha, Setembro Amarelo, não é uma campanha só para profissionais da área da saúde. Eu acho que todos nós precisamos nos comprometer de alguma forma, porque é uma campanha de valorização da vida, Manuel. E nós sabemos o quanto nós precisamos trabalhar em prol da valorização da vida, porque a nossa sociedade não tem valorizado a vida, né? Enfim, nós sabemos que a cada caso, já são muitos casos, né? Então nós falávamos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Para cada morte notificada, nós temos pelo menos, no mínimo 10 tentativas de suicídio. Nossa. Pessoas que tentam e não conseguem, né? Enfim. Então é muito sério. É preciso que cada um de nós nos perguntemos o que eu posso fazer para colaborar. O que eu posso fazer para promover vida, para promover saúde emocional? Que tipo de informação eu posso colocar nas minhas redes sociais esse mês? Né? O que eu posso compartilhar para que eu possa auxiliar também nessa campanha? E aí, claro, se as pessoas estão próximas a nós, se você já percebeu, se você se lembra de alguém, ou se você mesmo está assim, né? Se você está se sentindo assim, pensando assim, comprometida emocionalmente com tudo isso, busque ajuda. Se você tem alguém próximo a você, chame para uma conversa. E não é conversinha de corredor, 5 minutos. Senta e ouça. A pessoa precisa ser ouvida. Sim. Não se preocupe, mas será que eu vou saber o que dizer? Eu vou saber o que falar? Você não precisa falar nada. Sim. Você precisa sentar e ouvir, porque essa pessoa precisa de alguém que a ouça, que valide a sua dor. Sim. E após essa escuta, você pode dizer, olha, eu assisti um programa, eu tenho acompanhado informações nas redes sociais, que sintomas como esse que você está me apresentando podem sinalizar algo mais grave e a gente precisa procurar ajuda. Sim. Você quer que eu te ajude nisso? Você quer que eu a leve a um profissional? Quer que eu ligue, que eu agende? O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos falar sim sobre esses assuntos, vamos levar isso para as nossas casas, para a nossa família, sabe? É extremamente importante a gente não se omitir. Não, tem gente fazendo programa lá, tem gente cuidando, as unidades básicas de saúde estão lá com as bexiguinhas amarelas, né? Enfim, não, mas o que eu posso fazer? Sim. Eu acho que é uma responsabilidade pessoal, isso fica como mensagem final para cada um. Amém, Gi. Então ficou aí a mensagem da Gisele, né, para cada um de nós, para que a gente possa se conscientizar. Vamos para o nosso momento de oração? Nesse momento vamos colocar em oração todas as famílias, os casais, todos aqueles que hoje sofrem por alguma situação hoje, de modo especial, principalmente voltado para a saúde mental. A gente sabe que às vezes a gente foca bastante, claro, e tem que focar em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, esse vírus, mas a depressão também é uma pandemia, né? Estamos vivendo isso nesses últimos tempos, né, Gia? É algo que assim só vem crescendo, não diminui. Sim. Né? Então a gente precisa também ter esse olhar para essa realidade hoje no mundo, né? Dos jovens, adolescentes, os casais, enfim, a gente precisa ter esse olhar, ter esse carinho. Então, quero convidar cada um de vocês nesse momento a colocar a intenção. Se você conhece alguém que você tem visto sinais de depressão, sinais de querer tirar sua vida, você coloque nesse momento em oração. Que você possa pedir a Deus para que essa pessoa ela encontre a luz, que ela encontre em Cristo
forças para poder sair dessa situação. E que você também tenha forças de ajudar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Né? Como a Gisele falou, a gente não pode cair na tentação de achar que somente o lado espiritual vai ajudar. Sim, ajuda, mas a gente precisa também buscar o lado profissional. E para isso nós precisamos pedir a Deus, Senhor, olha, dá-me a graça de me abrir com um psicólogo, dá-me a graça de abrir com um profissional para que eu possa sair dessa situação. Então que você possa pedir isso, meu irmão e minha irmã. Peça isso, se você está vendo isso, esses sinais, os seus filhos, é o seu esposo, a sua esposa, às vezes é sua mãe, o seu pai, né, a sua avó, avô, tio, tia, sobrinhos, netos, enfim, amigos. Né, amigos, às vezes você no seu ambiente de trabalho, você está vendo algum colega seu de trabalho, tem dado sinais, esses sinais que a Gisele colocou aqui, né, vá até ele, converse, né, peça a Deus para que possa dar a você, né, sabedoria para que você possa convencer essa pessoa a procurar ajuda. Então que você possa pedir isso nesse momento. Senhor, olha, vem em auxílio. Não permita com que nenhum dos nossos se perca nessa situação. E que eu possa ajudar. Peça ao Senhor forças para que você possa, né, ter sabedoria, ter amor, ter caridade para com aqueles que também sofrem. A gente falava que não ache que isso somente é algo... Né, não, isso é mãe, é melindre, ou seja lá o nome que às vezes a gente dá. Não. Tenha um olhar, o mesmo olhar de Jesus. Eu sempre gosto de pensar um livro do padre Amadeu Tintini, quando ele fala dos sentimentos do filho, e o padre fala justamente do olhar que nós temos que ter para com o outro, que é o mesmo olhar de Cristo. Quando eu olho para o outro, Jesus sempre buscou o quê? O olhar daquele que ajuda. Então eu tenho que ter esse sentimento. Jesus, olha, me ajuda a ter os teus sentimentos, de olhar para o próximo, ver que ele está precisando e o conduzir para ser ajudado. Então que a gente possa pedir isso nesse momento, consagrando a nossa família, a Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, consagro minha vida e minha família a vós, para vivermos como autêntica igreja doméstica, verdadeira comunidade de amor, onde Deus é o primeiro a ser servido, fazendo tudo para a sua maior glória, amando-nos e amando ao próximo como a nós mesmos. Nos comprometemos a viver a santidade no cotidiano, assim como viveram os santos Luís e Zélia Martin, pais e Santa Teresinha do Menino Jesus, na humildade, na alegria, no acolhimento da vida, no trabalho honesto, no cultivo das virtudes evangélicas, na promoção das vocações, no apostolado com fé viva, confiante esperança e ardente caridade. Queremos, como eles, confiar na divina providência e nos abandonar à vontade de Deus, pois seguiram vosso modelo na simplicidade da família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Santos Luís e Zélia Martin, roguem por nossas famílias. Amém. Bem, quero aqui colocar alguns irmãos que mandaram mensagens para nós. O Cícero de Porecatu, né? Ele pede uma música. Cícero, eu vou ficar devendo para você essa música, tá? Bota aí na minha conta que uma hora a gente coloca, porque esse mês a gente está dedicado mais a todo esse momento especial, né, sobre esse tema. O Marcelo, também de Paraguaçu Paulista, pede oração e parabeniza a filha Juliana Vitória, que está aniversariando hoje. Parabéns, Vitória, Deus abençoe você e sua família. Também a Roseli também está dizendo que está nos escutando e está dando boa tarde para você, Gisele. Quero aqui mandar um grande abraço para todos os meus irmãos de comunidade que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. A Marisa de Maracaí também está nos acompanhando. Né? Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, quero convidar você para hoje, às 7h30 da noite, às 19h30, nós teremos Santa Missa lá na Capela Sagrada Família com o Padre Jonathan, que daqui a pouco tem o programa dele. Ele estará lá celebrando para nós, então você é convidado a estar conosco. Também será transmitido através da nossa página no Facebook. Hoje, às 19h30, Santa Missa com o Padre Jonathan, lá na Capela Sagrada Família, que é a nossa casa de missão agora. Casa de missão que se chama CELUS, Centro de Espiritualidade Luís e Zélia Martin. Estamos abertos todos os dias agora, a partir
das 14 horas, estamos abertos, nós temos texto da misericórdia lá, oração das horas, que é as vésperas, você pode estar indo lá e estar junto conosco. Gisele, até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Amém. Tiago, obrigado por nos ajudar mais uma vez. Eliane também, muito obrigado por toda a sua ajuda. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua ajuda, pela sua companhia. Vamos pedir a bênção sobre cada um de nós.